não sei o que lá. E aí o Facebook começou a sugerir pra gente, tipo, olha, ações humanitárias, olha, problemas de migração, olha, pessoas que são atentados acontecem em tal país, deixam tantos feridos, não sei o que. Então ele começa a sugerir coisas por conta do que ele está ouvindo. Tá. Mas quanto tempo depois eles começaram a sugerir? Não, isso daí, tipo assim, sei lá, 2, 3 dias depois já não sugerir esse tipo de coisa. E até hoje, mesmo quando aparece alguma coisa que a gente pegou, isso aí. É pra sempre. Tipo, você acha que ele não tá ouvindo, por exemplo, se eu falar, tipo, o OK Google, ele vai ouvir. Tipo, não ouviu? Mas, tipo assim, às vezes, se aconteceu de repente, tipo, você tá com o celular no bolso e de repente ele fala, eu não entendi o que você falou. E você olha assim, caraca, eu não tô falando, não sei o que você tá me ouvindo. Então, ele ouve, ele vê, ele sabe. Então, ele coleta dados, ele coleta às vezes ele diz, eu não estou coletando dados, eu tenho só metadados. Mas metadados já é mais suficiente. Por exemplo, o WhatsApp, ele criptografa toda a informação, certo? Mas ele coleta metadados. Que metadados ele coleta? Ele sabe, por exemplo, que você mandou mensagem para outra pessoa. Você não sabe o que foi aquela mensagem, mas ele sabe a hora que você mandou, quando foi que você mandou, com que frequência você mandou, com que frequência a pessoa respondeu. Ele sabe esse tipo de informação. Com isso, você já consegue ter uma interligação bem forte. Né? Tipo assim, você consegue, por exemplo, o que a justiça tenta? A justiça tenta, por exemplo, fazer com que o WhatsApp libere esses metadados para ele, mesmo sendo só metadados. Mesmo sendo só metadados. Por quê? Porque, por exemplo, eu consigo pegar, eu sei que esse cara aqui é um traficante, eu sei que esse cara aqui ele tá traficando drogas, armas, não sei o quê. Com quem esse cara conversa? Ele conversa com esses aqui, que conversa com esses aqui, que também conversa com ele. Aí, de repente, você consegue formar um grupo. Esse grupo aqui se conversa. Ele conversa com essas pessoas aqui, mas essas pessoas não conversam com mais ninguém desse grupo. Mas esse grupo aqui se conversa. Talvez esse grupo aqui seja alguma coisa que a gente está pesquisando. Aí ele começa a caçar esses caras. Entendeu? Então, a justiça tenta pedir o acesso aos dados justamente por isso. Por isso que de vez em quando fica tipo, a justiça decreta que o WhatsApp fique um dia fora do Brasil, 24 horas, 48 horas, uma semana. Por quê? Porque ele está tentando forçar eles a fornecer esse tipo de dados. Então o WhatsApp fala, minha conexão é criptografada, eu não tenho como fornecer as mensagens. Então, tipo assim, quando um juiz pede, me informe as mensagens, eu quero ler o histórico da mensagem, o WhatsApp realmente não tem como fazer isso. É provado, ele não tem como fazer isso. Ele não tem o histórico da mensagem. Mas ele tem os metadados. Se a justiça disser, me entrega os metadados, aí o WhatsApp não tem o que fazer. Ele tem que realmente entregar os metadados, porque isso ele tem. Isso ele afirma que ele tem. Metadados seria exatamente o quê? Metadados é, por exemplo, o número tal enviou uma mensagem para tal pessoa a tal hora. Isso é metadado. O que estava dando mensagem, não sei. Se é uma foto, se é um vídeo, se é Ele fez uma videochamada para essa pessoa que durou tanto tempo. O que eles conversaram na videochamada? Não sei o que conversou na videochamada, mas eu sei que eles fizeram uma videochamada. Vamos lá, continuando. Então, a gente tem que, graças à computação ou graças a sistemas tecnológicos, a gente tem que a computação cresceu e cresceu muito a quantidade de dados produzidos. Então, a gente tinha uma quantidade de dados analógicos existente no mundo e, de repente, tipo, a partir de 2002, os dados digitais começaram a ser maiores do que dados analógicos. E aí a gente tem tipo, os dados analógicos. Em 2007 atingiram 19 exabytes de capacidade e os dados digitais chegaram próximo a 280 exabytes. Então, tipo, de alguma coisa que surgiu aqui em 93, em 2007, então, tipo, em 14 anos, atingir 280 exabytes é uma coisa bem absurda. Eles considerando esse progresso que ele teve, essa livre curvatura, imagina como que ele não está hoje em 2019. Tá? Então, 2007 a gente tinha discos de tipo 80 a 100 GB, 160 GB. Acho que o maior disco que alguém tinha num desktop, você chegava para alguém e falava, eu tenho um HD de 160 GB. Era tipo assim, caraca, ele tem tipo HD pro resto da vida. E aí, tipo assim, hoje em dia não, hoje em dia você chega tipo assim, o computador que você vai comprar ali nas casas, o celular que você vai comprar ali na Casa Bahia tem 1 tera. Então, é complicado. Bom, outras coisas interessantes, dados globais, a quantidade de dados globais trafegados por rede móvel. Então, antigamente a gente não tinha a possibilidade de fazer tráfego por rede móvel. De repente, a gente começou a ter tráfego por rede móvel, ou seja, utilizar telefonia celular para fazer a tráfego de rede. E isso tem crescido bastante. Isso daqui era uma previsão, tá? Isso aqui não era exatamente algo que ia acontecer em 2018, 2019 são previsões. E ao que eu saiba, em 2018 a gente já ultrapassou essa previsão e em 2019 a gente também tende a ultrapassar. Também os dados representados. Então, por exemplo,
2009, essa foi a quantidade de tráfego de dados dentro do rede móvel. 2012, e aí esse grande círculo aqui 2017. Então você vê tipo, quantas vezes mais dados a gente passou de 2009 para 2017. E esse progresso continua. Tá? Redes neurais. Então, redes neurais, a ideia é realmente chegar perto de neurônios, ou simular o processo do neurônio, só que utilizando computação. Tá? Então, simular o processo de aprendizado. Então, o neurônio ele tem as ligações neurais, e essas ligações tendem a fortalecer algum aspecto. Então, tipo assim, é uma imagem do cachorro. Então, ele vai identificar um cachorro como? Porque ele vai receber a imagem, ele vai processar dentro de uma rede, e ele vai atingir o nó de cachorro e vai dizer, ó, isso daqui é uma classificação de cachorro. Ah, beleza, então entendeu como cachorro. Por isso que às vezes quando a gente olha para uma figura, acha que é uma coisa, olha melhor, vê que é outra. Por quê? Porque às vezes a gente viu aquela imagem, com o que a gente viu, a gente conseguiu adquirir um padrão, chegou num resultado, mas ao olhar de novo, olhar mais de perto, a gente viu que na verdade era outra coisa e chegou em outro resultado. Por quê? Porque a rede neural que a gente está utilizando estava treinada para esse tipo de dado. Diga. Eu vi um projeto do Google que, por exemplo, toda vez que você fazia uma certa careta no seu rosto, o computador identificava o animal que representava aquilo. Isso seria uma rede neural? Pode ser. Na verdade, tipo assim, ele está criando padrões. Então, tipo assim, você diz, ó, quando eu estiver sorrindo é um animal tal, quando eu estiver triste é um animal tal, quando eu fizer uma careta desse com a boca torta para um lado é um animal tal, a boca torta para o outro lado, olhando para um lado. Então, tipo assim, ele vai adquirir padrões. Então, ele está, tipo, tentando classificar a sua careta. Então, ele vai tirar alguns padrões. Por exemplo, como que as orelhas estão, como que os olhos estão, como que o nariz está, como que a boca está, como que o rosto está. Então, ele vai pegar vários padrões e vai tentar chegar e dizer, tipo assim, ó, seguindo esses padrões, eu tenho que, tipo, cada um desses animais tem uma classificação. Como é essa careta que ele fez, qual é a classificação que ele se encaixa? Ele se encaixa nesse cara aqui. Aí vai pegar. Mas, por exemplo, ele foi treinado com um conjunto de rostos. Aí, de repente, você pega alguém que tem, tipo, um rosto que não se encaixa no padrão, por exemplo, sei lá. Não tem um olho. Eu pensei no Cerveró, na verdade. Você pega, tipo, ele tentando fazer careta. Aí não vai sempre dar sempre o mesmo bicho, porque o olho está olhando para cada lado, sempre. Você vai ter a opção de olhar para o outro lado. Então, tipo assim, ele foi treinado, mas por um certo padrão. Então, ele recebeu um padrão de treinamento. Se você quiser outro padrão, ele vai ter que retreinar para outro padrão. A careta dele volta normal. A careta do volta normal. Mas é bem isso. Por exemplo, a gente também tem outro problema que é o conjunto de treinamento que você usa. Então, você usa rostos de um tipo, de repente, se você aparecer um rosto de um tipo diferente, você não vai conseguir classificar. Tá? Por exemplo, a gente teve um problema muito sério esse tempo atrás, que foi, tipo, nesses projetos de carro autônomo. E aí descobriram que a maioria dos projetos de carro autônomos que estavam vigentes, ou melhor, já sabia que o banco de dados que a gente tinha disponível de imagens, de pessoas, de objetos na rua, a maioria deles era tipo meio viciado em que sentido? Viciado porque tipo, só tinha imagens tipo, ou eram tipo pessoas brancas ou eram tipo pessoas, sei lá, chinesas, não sei, eu ia dizer amarelo, mas não sei. Tá. Então tipo assim, pessoas da mesma etnia. E aí chegava e ele não conseguia enxergar pessoas de etnias diferentes. Então, por exemplo, se a gente chegasse aqui no Brasil, ele ia chegar, olhar para uma cena e vai dizer, não tem ninguém. De repente, tipo, tá cheio de gente ali. Só que, tipo, são pessoas que não participaram do treinamento deles. Tá? Então, são pessoas que são com tipologia diferente do que o treinamento que foi feito. Então, até teve, tipo, não uma hashtag, mas tipo, um movimento para dizer, tipo assim, que a gente use treinamento de imagens diversas. Então, tipo assim, acho que foi uma hashtag, tipo... Black people, white people, uma coisa assim, Black people, machine learning, uma coisa do gênero. E aí, tipo assim, porque não tinha pessoas negras, então tipo, você colocava uma imagem cheia de pessoas negras, nessa imagem não aparecia nenhuma pessoa classificada. Aí você colocava a mesma cena, só que tipo, só trocava, mudava a cor das pessoas e de repente identificava pessoas. E aí você vai tipo assim, pô, isso aqui foi o quê? É um algoritmo ruim? Não, às vezes é porque o conjunto de treinamento que ele utilizou só tinha esse tipo de pessoa. Então, você tem que aprender a lidar com as diversas pessoas diferentes. Por isso também que a gente não tem tipo, o carro autónomo funcionando, não tem tipo, isso na rua. Por quê? Porque é muito difícil identificar todos os tipos de padrões de pessoas. Então, você conseguiria identificar todas as pessoas como? Se todo mundo tivesse um chip e você conseguisse ler esse chip. Então, você saberia, ele tem uma pessoa por quê? Porque eu li que tem um chip. Aí, tudo bem. Agora, tipo, identificar visualmente todas as pessoas é muito difícil para uma máquina. Porque ela, tipo, são muitos conceitos diferentes de pessoas.
identificar a idade de uma pessoa. E aí de repente aparece tipo um anão. Ele vai tipo, dar uma classificação possivelmente errada. Tá? Por causa da altura? Talvez por causa da altura também, mas geralmente porque tipo, o anão também tem as fissões dele são tipo, mais duras, mais grosseiras. Então a classificação possivelmente também estaria errada por conta disso. Então, a gente tem um problema que a rede neural ela aprende o conceito, mas ela só aprende com aquilo que você ensina. Se você não ensina alguma parte do conceito, ele não vai aprender aquela parte. Não. Oi? O Google Fotos faz um reconhecimento facial de objetos geral? É rede neural, aprendizado de máquina, na verdade. Assim, ele tenta fazer uma classificação por padrões. Mas sim, é rede neural. Então, por exemplo, eu quero, por exemplo, se eu chegar no Google Fotos, por exemplo, se você tira foto e faz sincronização no Google Fotos, você pode pesquisar por texto, você pode dizer tipo, carro vermelho, e ele vai te mostrar fotos de carro vermelho que você tirou. Por quê? Porque ele classificou todas as suas fotos. Se você falar, tipo, eu quero a foto da Ana Clara, ele vai chegar lá e vai classificar, vai achar a Ana Clara e vai mostrar só as fotos que tem ela participando. Às vezes ela estava no fundo, você nem viu, mas ele viu que ela estava lá. Então, isso aqui é uma rede neural. A rede neural também pode ser dentro de um chip, né? Tipo, você pode ser software, você pode ser hardware, tá? Ambos são redes neurais. Tá? E existem vários projetinhos de rede neural por aí. Deixa eu só ver isso aqui. Eu não sei se vocês estão com calor. Frio. Tá, é metade. Tá, é metade do horror. Eu tô morrendo de calor, né? Então vamos lá, pessoal, continuando. Então, aqui a gente tem agora a realidade virtual e a realidade aumentada. Pessoal, realidade virtual e realidade aumentada. O que a gente tem sobre realidade virtual e realidade aumentada? Bom, a gente tem, por exemplo, duas coisas. Realidade virtual é quando você virtualiza toda a realidade. Então, você tem tipo, você perde o contato com o ambiente onde você está. Você cria realmente um ambiente totalmente virtual. E realidade aumentada? Bom, realidade aumentada você interage com o ambiente onde você está. Então você coloca coisas dentro do ambiente que eles não estão ali. Tá? Então, por exemplo, se eu estiver jogando um jogo qualquer no celular, tipo, sei lá, Asphalt alguma coisa, ou um jogo de corrida, ou aquele joguinho de pular no trem, que eu esqueci o nome, ou qualquer joguinho da vida que funciona só na tela. Então ele é uma realidade virtual. Realidade aumentada, sei lá, Pokémon GO e alguns outros jogos que interagem com a realidade. Então, você tem que tipo, se movimentar dentro da realidade e você vai tipo, projetar e você vai olhar para o ambiente e vai ter tipo, um Pikachu pulando aqui no chão. Por quê? Porque você está vendo ele aumentado. Você está usando a realidade, mas você está aumentando a capacidade da realidade para mostrar as coisas virtuais. Um grande representante da realidade virtual, ou da realidade aumentada, é o HoloLens. Bom, depois, sistemas financeiros. Bom, sistemas financeiros, a gente tem fintechs, a gente tem sistemas que se modernizaram. Então, por quê? Porque a gente hoje tem a computação na palma da mão e ficou muito mais fácil utilizar sistemas financeiros virtuais por conta disso. Então, a gente tem dispositivos que são autorizados a fazer qualquer operação nas contas bancárias. Geralmente, a gente só vai no banco quando a gente precisa sacar, para nenhuma outra razão a gente vai no banco. Tá? As fintechs têm ganhado muito dinheiro e muita repercussão. Por quê? Porque a gente tem tipo, todo o banco virando código. Tá? Fintechs são de vários tipos e é isso aí. Sistemas distribuídos. Bom, sistemas distribuídos basicamente quando a gente tem uma computação distribuída. Para que ele serve? Bom, geralmente para um grande propósito ou para um propósito descentralizador. Por exemplo, Torrent. Torrent é descentralizador, então o propósito dele é a computação distribuída para distribuição de arquivo. Bitcoin, uma rede de mineradora. Qual que é o objetivo? É computação distribuída para minerar moedas, para gerar novas moedas dentro da rede. Então, isso é computação distribuída. E aqui a gente tem as ideias de o que a gente tinha. Então, por exemplo, você tem antes um sistema centralizado, você tinha um nó central muito grande que tinha que atender vários nós. Aí um nó descentralizado, então você tem vários nós centrais para atingir aqueles mesmos nós da rede. E depois você tem uma rede totalmente distribuída, onde você não sabe mais quem é o servidor, você não sabe quem são os usuários, você não sabe quem é ninguém. Por quê? Porque todo mundo interage com todo mundo. Tá? Então a gente poderia brincar, inclusive, que aquele sistema distribuído é uma rede peer-to-peer. Ok? Peer-to-peer. P2P. A parte de rede que a gente discutiu na última aula. Tá?
Também a gente teve a existência de blockchain, tá? Blockchain como tipo, um sistema de logs e um sistema de livro de arquivos, certo? Depois a gente tem blockchain. Blockchain é um bloco que inflera outro. Então, tipo assim, é um bloco onde a segurança do bloco depende de quão antigo ele é. Então eu estou colocando um nó, aí depois eu coloco outro nó que protege o nó anterior, mais um nó que protege o nó anterior. Então se eu quiser fazer a alteração no nó, eu tenho que fazer a alteração no bloco e em todos os blocos dali para frente. Tá? Então, isso é um sério, é uma boa coisa. Por exemplo, vamos dizer que é um livro de registros. Então, por exemplo, o cartório. No cartório eu tenho as páginas do livro ata do cartório. Então, eu vou preenchendo as atas e eu vou dizer, tipo assim, não, eu quero dizer que eu comprei um carro há 2 meses atrás. O cartório não tem como dizer isso. Ele vai dizer que na data de hoje, na página tal, foi registrada a venda do carro. Ele não vai dizer que o carro foi vendido há 2 meses atrás. Por quê? Porque ele não tem como chegar lá no meio das páginas e inserir uma nova página. O que ele teria que fazer? Ele teria que pegar, para inserir essa nova página, inserir a nova página, reescrever essa página e reescrever todo mundo dali para frente, numa página para frente, para poder indexar essa página nova. Então, transforma-se isso num trabalho gigantesco. Então, por conta desse retrabalho que teria conta, a gente consegue dizer que uma transação que aconteceu 2 meses atrás realmente aconteceu naquele momento. Porque foi naquele momento que o livro foi anotado. Tá. Obviamente, no Brasil a gente tem a ideia de, de vez em quando, sem querer, um cartório deixa uma página em branco no meio, coisas do gênero, mas não é tipo comum. O comum é que ele tenha realmente todas as páginas na sequência e que uma página está dando proteção para a página anterior. Tipo assim, eu tenho um registro que está na página 225. Se eu chegar lá e o meu registro estiver na página 226, eu vou ter certeza que alguma coisa antes do meu registro foi alterada. Eu tenho certeza que aconteceu uma alteração no meu registro. Por quê? Porque as páginas são datadas e numeradas. Então eu não posso mudar a ordem das páginas. Não posso acrescentar páginas no meio. Não posso ter tipo a 255B. Não. A página é a 255 e a 256. Não tem como. Então se eu for ter acesso a um arquivo, eu tenho que ter acesso ao arquivo anterior desse arquivo, é isso? Não. Eu posso ter acesso a arquivos diferentes, mas o que eu estou dizendo é, quando eu registrei aquele arquivo foi, eu tenho como comprovar que aquele arquivo foi registrado naquele momento. Como se fosse tipo uma patente. Então, como se fosse tipo, o pessoal antigamente usava o correio para isso. Então você ia no correio, por exemplo, você teve uma ideia genial e você acha que essa ideia vai virar um produto e você quer ter uma prova, se um dia alguém copiar o seu produto, que você foi o primeiro a ter aquela ideia. O que o pessoal faz? Inclusive até hoje o pessoal faz isso. Ele pega, escreve toda a ideia num papel, coloca esse papel dentro de um saco protetor de vedado, vácuo, isso aqui, coloca isso dentro de um envelope, lacra o envelope, leva no correio, pede para o correio lacrar o envelope, carimbar com a data e enviar para o correio para você mesmo. Por quê? Aí você chega em casa, pega quando você receber aquele documento, está lacrado pelo correio, e você guarda aquele documento. E aí tem documento que você diz, esse aqui documento tem que guardar por 50 anos, esse documento tem que guardar por 100 anos. Então, por exemplo, lá na USP, por exemplo, uma vez eu achei um armário que tinha documento da década de 30 que estava lá, só abrir depois de 100 anos. Então, tipo, tem documento que vai esperar até 2030 para abrir, para ver o que tem dentro dele. Ninguém mais tem notação do que era aquela também. Mas está dizendo até 2030, vamos deixar guardado lá, vamos abrir antes para descobrir. Por quê? Se um dia você precisar dizer, não, essa ideia era minha, você vai no juiz, leva esse documento e diz, tá aqui, juiz, você abre. E aí, em juízo, ele vai pegar, vai verificar a lacração do correio, vai dizer que o documento não está lacrado, ele vai abrir, checar o conteúdo, e ao checar o conteúdo e ver que aquilo está vendo, aquilo é uma prova cabível que você foi o primeiro a ter aquela ideia. Ou você foi o primeiro a registrar aquele documento. E aí, essa é a ideia, só que ao invés de utilizar um correio, utilizar uma coisa, você vai utilizar um bloco digital. Então, você vai pegar o seu arquivo, vai gerar aquele arquivo, vai registrar aquele arquivo e vai colocar dentro da rede, dizendo assim, olha, eu estou registrando esse arquivo. Estou registrando essa ideia. Esse arquivo pode estar criptografado, por exemplo. Está criptografado, está lá na rede. Aí vai adicionando rede, mas aquele arquivo agora está para sempre dentro daquela rede. Se um dia, daqui a 20 anos, daqui a 5 anos, tiver um problema em juízo, você dizer, não, mas isso eu pensei no dia 2 de abril de 2019. Como que você vai provar? Você chega para o juiz e diz aqui, está aqui a chave de autenticação, só olhar na rede do Bitcoin, está lá ela. Ou está lá na rede do blockchain, da Ethereum, ou de qualquer rede que você escolheu na época. Tá lá, pode olhar, no dia 2 do 4 de 2019, você vai pegar aquele bloco, você vai abrir com essa chave e você vai ver o meu documento lá dentro. Ele vai catar, vai ver e realmente vai comprovar o seu documento. Vai dizer, beleza, então esse cara tem que comprovar, está comprovado que aquele documento existiu naquela época, naquela data.
e que naquela data isso aconteceu. Você tem um livro de registros agora digital e descentralizado. Então, ele não precisa mais de um cartório físico para existir. Você tem agora ele com a mesma ideia do cartório, só que descentralizado. Todo mundo tem essa cópia e está garantindo a segurança, por quê? Porque tem 1 milhão de pessoas no mundo que tem essa mesma cópia. O que garante a segurança então da criptografia? A segurança de ninguém acessar esse dado? A segurança de ninguém acessar o dado, você garante antes de colocar na rede. O que a rede garante é que esse dado existiu naquele momento temporal. Mas outras pessoas podem ter acesso a esse dado. Podem ter acesso a esse dado. Na verdade, um monte de gente vai ter cópia desse dado. Então, se você colocar o dado em claro, todo mundo vai ver o dado. Se você colocar o dado criptografado, só você vai ver o dado. Mas só você vai poder editar esse dado? Não, você não pode editar. Não, porque tipo, essa é a ideia do livro de registros. Naquela data, aquele arquivo estava exatamente desta forma. Se eu modificar o arquivo, vai mudar a rede dali para frente. Então, aquela data, naquele arquivo, daquele jeito. Então, está exatamente do jeito que você registrou. Você não tem a opção de editar. Se você quiser editar, você vai ter que inserir um novo nó na rede. E assim subsequentemente. Então, não tem como fazer uma correção. Você só tem como fazer um acréscimo de conteúdo. Tá. Depois de segurança, a gente tem malware, cybercrimes, a invasão de rede, Tor, roubo de dados, espionagem, blockchain novamente. Tá? Então, a rede Tor, por exemplo, que usa um computador para acessar o computador, para acessar o computador, para acessar o computador, para chegar ao seu destino final. Então, ele tenta encapsular a rede para proteção, geralmente com a ideia de túnel. Então, você tem um túnel, que dentro desse túnel preto, por exemplo, tem um túnel verde escuro. Dentro do túnel verde escuro tem um túnel que está saindo da máquina e indo para o verde claro. E dentro da máquina verde claro tem um túnel branco que está indo até o arquivo que você está querendo buscar. Então, você está usando um túnel dentro do túnel para garantir a segurança. Tor é uma rede? Tor é um tipo de rede segura. Então a gente pensa que na internet a gente tem tipo um lugar que está abrindo, que não tem segurança, na verdade a gente tem um único lugar que às vezes protege a gente, o resto tudo está inseguro. Tá? Isso é um cenário muito comum. Depois da internet das coisas, a gente tem sistemas embarcados, na tecnologia, internet das coisas, placas e coisas do gênero. Então, as coisas conversando e se comunicando e gerando dados a partir disso, então gerando dados para Big Data, ou gerando ações através disso. Né? Tipo, tem uma ambulância que está no início da Paulista e precisa chegar na Rebouças. O que ele vai fazer? Ele vai liberar o trânsito para essa ambulância passar. Como? Porque a ambulância está se comunicando com o semáforo, os semáforos vão abrir o trânsito. Tá? Então, esse tipo de coisa é a internet das coisas. Pode ser com essas carinhas mais aqui, é isso aí. Bom, mercado de trabalho, tem um monte de coisa sobre o mercado de trabalho, onde você quer trabalhar, isso é legal, o que de trabalhar, qual que é a paixão que a gente tem, o que é o mercado, beleza. Aí computação quântica, a gente já falou um pouquinho de computação quântica, a gente está passando de transistor para qubit, então ao invés de ter um computador que vai dizer, ó, isso aqui é 1, isso aqui é 0, ele vai dizer, ó, isso daqui pode partir para cá e chegar em 0, isso aqui pode partir para cá e chegar em 1. Então ele tem uns estados não tão bem definidos, que são a ideia do qubit, tá? Que são as ideias de porcentagem de dados, de certeza. Tá? A gente tem alguns computadores quânticos produzidos, não significa que eles funcionem tão bem assim, mas a gente já tem produção dele. Depois a gente tem computação genética, a gente tem computação óptica, então computações que estão tentando substituir o silício, ou tentando substituir algum processo computacional através de algum outro mecanismo. Tá? Beleza. Bom, dispositivos de entrada e saída. O que a gente tem de dispositivos de entrada e saída? Bom, dispositivos de entrada e saída são aqueles caras periféricos que conseguem colocar dados para dentro do computador ou tirar dados de dentro do computador. Tá? Dispositivos de entrada. Basicamente são aqueles que vão pegar do mundo externo e colocar para dentro do computador. O principal deles, teclado. Então, você vai utilizar o teclado para digitar dados e colocar isso para dentro do computador. Pode ser programa, pode ser dados, pode ser informação. Geralmente pode ser comandos. Tá? Qualquer coisa que a gente queira, a gente pode colocar para dentro do computador utilizando esse teclado. Tá? Esse teclado aqui também, mas não é o mais comum. Mouse. O mouse é um dispositivo que serve geralmente para a gente trabalhar com interface gráfica. Então você vai arrastar o mouse e movimentar ele dentro de uma interface gráfica. Tá? Então não é esse nosso amiguinho aqui, é mais esse caminho aqui. Tá? O periférico seria tipo um pendrive? Oi? O periférico seria tipo um pendrive? Você consegue... Pendrive, mouse, teclado, tela, impressora, câmera, webcam, microfone, tudo isso é periférico. Temos mouses diferentes, mouses estranhos, mouses de bolinha, mouses bizarros, mouse sem bolinha, mouse com botão só, mouse laser, mouse não sei o que. Tem mouse de tudo que é jeito, mas todos eles são a mesma ideia. Outro dispositivo de entrada, microfone, webcam, Wacom, infravermelho, serial, scanner, porta USB, tudo isso são dispositivos de entrada. Tá? Dispositivos de saída são aqueles que vão tirar a informação digital e transformar isso em informação física ou visível.
por exemplo, o monitor. O monitor é um tipo de dispositivo de saída. Então, por exemplo, eu consigo olhar na tela do meu computador e ver o que está rolando. Eu consigo ver, por exemplo, a câmera. A câmera está tendo um processamento e eu consigo olhar para ela dentro. Estou vendo o display, então eu tenho um dispositivo de saída para me dizer, olha, o nível do microfone, como é que está, o tempo de gravação, se está gravando ou não. Eu consigo enxergar essas informações. Por quê? Porque é um dispositivo de saída de informação. Então, existem vários tipos de monitores, existem vários tipos de tecnologia envolvida, então, tecnologia LED, OLED, QLED, AMOLED, várias outras coisas do gênero. Impressora é outro tipo de dispositivo de saída. Tá? Por quê? Porque ele vai tipo, digitalizar alguma informação. Antigamente essa informação não ia ser digitalizada exatamente da forma que a gente está visualizando. Por quê? Porque você tinha uma impressora que tinha uma limitação, geralmente um cabeçote com algumas letras, e essas letras apenas conseguiam ser impressas. Hoje em dia não, a gente tem impressoras que são tipo, já de tinta e laser que conseguem imprimir exatamente aquilo que a gente está vendo. Então, tem impressora que vai tipo, conseguir só imprimir umas letras, tem impressora que vai conseguir uma foto, tipo um alta resolução, coisa do tipo. Então, cada impressora tem uma proposta diferente. Não. Como a gente também tem impressoras 3D, então tipo, impressoras que conseguem materializar objetos para que a gente possa visualizar eles de forma tridimensional. Outros dispositivos de saída. Então, fone de ouvido, atuadores, por exemplo, motores, portão eletrônico, catracas, qualquer coisa no computador, óculos VR, projetores, tudo isso são dispositivos de saída. Bom, e dispositivos mistos, que são tanto de entrada e saída. Bom, pode ser pendrive, pode ser roteador, pode ser tipo cabo de rede, pode ser tipo cartão de memória. Tudo isso são dispositivos de entrada e saída. Por quê? Eles entram dados para o computador, processam e saem dados de alguma forma do lado de fora. Tá? Então, por exemplo, uma tela touchscreen ele é um dispositivo de entrada e saída. Tá? Porque você tem uma movimentação que vai ser feita na tela e isso vai fazer uma reação na imagem que a tela está mostrando. Tá? Medida de armazenamento. Tá. O que a gente tem aqui sobre medida de armazenamento? A medida de armazenamento basicamente determina tamanho e capacidade dos dispositivos. Tá? Seja capacidade de transferência, seja capacidade de armazenamento, é capacidade de dados. O que a gente tem dentro dessas capacidades? Bom, tem aqui essa frasezinha do Bill Gates, que é genial. 640 KB de memória RAM são suficientes para qualquer usuário. Tipo, adoro essa frase dele, só para ver que ele quebrou a cara. Para dizer, tipo, ele estava olhando para o cenário dele atual, mas ele não pensou que no futuro realmente as coisas fossem evoluir para muito além do que aquilo que ele estava prevendo ou imaginando. Mas falando propriamente de medida de armazenamento, o que a gente tem? A gente tem como medida mínima o bit. Tá? O que é o bit? O bit é uma informação que consegue armazenar ou verdadeiro ou falso, ou true ou falso, ou 1 ou 0. Certo? Depois a gente tem um conjunto de bits, que é o byte. Então a gente tem um byte que é 8 bits. Então, esse byte geralmente é a menor unidade que a gente consegue dizer de armazenamento. Então, você não diz que uma informação tem tantos bits, você tem que uma informação tem bytes. Tá? Ou, geralmente, quando fala em bits, é porque ele também é um múltiplo de bytes. Beleza? Um byte são 8 bits. Um byte são 8 bits. Então, byte com Y ou com B maiúsculo e Y é 8 bits, que é B minúsculo e I. Tá? Então, toda vez que apareceu B maiúsculo é bytes, toda vez que apareceu B minúsculo é bits. Tá? Então, se aparecer KB maiúsculo, é bytes. KB minúsculo, é bits. Kilobytes e kilobits. Tá? O que é a ideia de kilobytes? Então, a ideia de kilobytes é uma estrutura que armazena 1000 bytes, certo? Só que se eu fosse colocar o numeral 1000, seria um problema, porque o numeral 1000 em binário ele é um número razoavelmente complexo, ele é um número tipo, difícil de se expressar. Ele seria esse número ali, ó, que a gente está vendo aqui nessa linha, certo? Porém, a gente faz uma aproximação do número 1000 para o número 1024. Por que 1024? Porque é o número mais próximo que a gente tem e que ele é um número redondinho, assim, ó, tipo um seguido de vários de 10 zeros, certo? Então, esse daqui é o meu número 1024, certo? É uma informação binária melhor. Então, toda vez que eu falo kilobytes, eu estou dizendo que são 1024 bytes, tá? Kilobits são 1024 bits, não são 1000, são 1024, beleza? Megabytes são 1024 kilobytes, que são 1024 vezes 1024 bytes, certo? Então, 1 kilobyte são 1024 bytes, 1 megabyte são 1024 kilobytes. Tá? 1 gigabyte são 1024 megabytes. 1 terabyte são 1024 gigabytes. Tá? Isso, por exemplo, a gente fala que 1 terabyte são 1024 gigabytes, certo? Mas isso considerando a medida de armazenamento.
Mas quando a gente compra um HD, de verdade, a gente vai lá, olha a capacidade do HD e ele não tem 1 terabyte. Por que ele não tem 1 terabyte? Porque o operador, ou as fabricantes, eles são sacanas. E um HD de 1 terabyte, ele considera a base 10, então ele é 1,0000000 bytes. Tá. E aí quando você faz a conversão para 1024, isso acaba chegando em 238 GB. Então um HD de 1 terabyte, ele tem 1 terabyte, mas ele tem 1 terabyte em base 10, não em base computacional 1024. Tá. Isso. Não. Não, porque senão vocês não vão conseguir terminar essa matéria aqui. É melhor terminar a revisão do que comer. Depois, o terabyte, a gente tem o petabyte, o exabyte, o zettabyte, o yottabyte, tá? Cada um deles, respectivamente, 1024 anterior. Então, do terabyte eu tenho 1 petabyte, são 1024 terabytes. 1 exabyte, são 1024 petabytes. 1 zettabyte, são 1024 exabytes. 1 yottabyte, são 1024 zettabytes. Tá? Então, quando eu falei, por exemplo, em 2007, naquela tabela de dados que a gente tinha, o mundo em 2007 tinha 280 exabytes, então 280 dessa capacidade. Então ele tinha 280 vezes 1 milhão de discos de 1 tera. Então, tipo, ele tinha 280 milhões de discos de 1 tera em 2007. Tá? Hoje deve ter muito mais, porque disco com cada vez maior mais barato. Tá? Você vai ter a prova esses outros números? Então, aqui tem a sacanagem, ó, fabricantes de HD usam 1000 vezes 1000 vezes 1000 vezes 1000 para representar giga, enquanto um HD, na verdade, de computação, ele representa como 1024 vezes 1024 vezes 24. E aí desse valor numérico que sai a diferença de capacidade. Aqui tem alguns padrões, tudo bem? Algumas questõezinhas, então essas questõezinhas são legais para vocês estudarem, saber o que é cada uma delas, como funciona e tudo mais. Então, tipo, quanto é um arquivo de 2 megabytes em kilobytes? Tipo, você pega 2 megabytes para kilobyte e você multiplica por 1024. Então, são 2048. Certo? Uma internet de 30 megabits de velocidade. Qual que é a velocidade de megabytes? É 3.75 megabytes. Tá? Então, esse tipo de coisa é legal saber. Tá? Então, quanto é a informação? 1.5 terabytes em megabytes. Dá 1.562.864 megabytes. Tá? Esse tipo de coisa cai. Beleza? Você pode explicar para mim? Como que faz aí? A 7. Como fazer o quê? A 7. A 7? 1.5 tera. Então, de tera eu vou transformar para giga, de giga eu vou transformar para mega. Então, 1.5 vezes 1024 vezes 1024. A questão 8, essa quantidade em bytes, quanto que é? Então eu tenho essa quantidade em bits, quanto que é em bytes, em kilobytes, em megabytes e gigabytes. Então, vou ter em bytes, divide por 8, e kilobytes divide essa quantidade de bytes por 1024, em megabytes divide por 1024, e gigabytes divide por 1024.